Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé de hoje. Nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, YouTube e Facebook, também na reprise na Rádio Miriam aos domingos das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio aos domingos a partir das 9 horas da manhã, também pela TV Serra, canal 526 da NET, nas segundas e terças-feiras, e também você que nos acompanha pela Rádio Amar e Servir, da província dos Jesuítas do Brasil. Obrigado a você pela sua audiência e pela companhia, e nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul, no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que nós publicamos a cada semana, inclusive o próprio Razões da Fé. Nós, nesta semana, queremos falar um pouco sobre cooperativismo, sobre também a influência e também a contribuição, a colaboração da Igreja Católica para o cooperativismo, sobretudo no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. E nós temos como tema do programa de hoje, União que faz a força, a Igreja, o olhar comunitário e o cooperativismo. Temos aqui como convidado, no estúdio aqui da Rádio Miriam Caravaggio, Marcos André Balbinotti, graduado em Filosofia e Teologia, membro do Conselho para Assuntos Econômicos aqui do Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, e presidente do Conselho de Administração da Sicredi Serrana, com sede em Carlos Barbosa. Marcos, obrigado pela tua presença. Obrigado também pelo convite, uma saudação a quem nos ouve e nos acompanha. E é uma honra estar aqui também com a Amanda, que vai se apresentar logo em seguida, poder fazer esse bate-papo, conectando os princípios, os valores cristãos também com o movimento do cooperativismo. Muito bem. E nós temos a Amanda Lerim, que é graduada em Viticultura e Enologia, cooperada há 7 anos, e mora na cidade de Pinto Bandeira, aqui vizinha também de Farroupilha, e atualmente é a segunda vice-presidente da Cooperativa Vinícola Aurora de Bento Gonçalves. Olá, Amanda, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, e olá, Marcos. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Saúdo também todos os ouvintes da Rádio Miriam e também aos cooperados da Vinícola Aurora. Muito bem, muito bem. E eu quero ouvir de vocês dois, mas eu vou começar com a Amanda, né, para a gente falar um pouco sobre o cooperativismo na nossa região, que ele não nasceu só de uma necessidade econômica, mas de um profundo senso de comunidade. Como vocês enxergam a influência da fé e da própria Igreja Católica na coragem dos pioneiros que fundaram tanto a Aurora, né, a Cooperativa Vinícola Aurora, quanto a Sicredi? Bom, então eu acredito que foi uma influência fundamental para a fundação da Aurora. E para contextualizar o porquê que a fé tem tanta ligação com a nossa fundação, acredito que eu tenho que contar um pouco também da nossa história, que aconteceu a partir do dia 11 de fevereiro de 1931, no dia de Nossa Senhora de Lourdes, onde foi feita uma festa na Gruta do Borgo, lá de Bento Gonçalves, aonde o padre Antônio Zatera, que era pároco da Igreja Santo Antônio, ele sugeriu uma reunião de fundação da cooperativa. O porquê dessa influência dele para a fundação de uma cooperativa? Na época, os viticultores eles estavam enfrentando problemas de comercialização dos seus produtos, uma instabilidade econômica e uma pouca força individual para negociar os seus produtos. Por isso, o padre Antônio, ele sugeriu essa reunião. E naquela tarde, então, depois da festa, eles realizaram, aqueles viticultores e agricultores que estavam na festa, eles realizaram essa reunião. E depois de 3 dias, no dia 14/2 de 1931, aí então na paróquia de Santo Antônio, as 16 famílias se reuniram e fizeram a ata de fundação da cooperativa na paróquia Santo Antônio. Por isso, a grande influência da fé e do próprio padre, né, na nossa fundação. Muito bem, muito bem. Lembrando que o padre Antônio Zatera depois ficou bispo, né? Dom Antônio Zatera foi para Pelotas
e lá fundou a Universidade Católica de Pelotas e outras instituições. Então, esse olhar sempre, olhar o futuro, né? Sim. Marcos. Então, da mesma forma, o Sicredi tem um amparo, o apoio de quem é o patrono do cooperativismo no Brasil hoje, Padre Theodor Amstad, um padre jesuíta. Então sabemos também tem a Rádio dos Jesuítas que nos acompanha, os ouvintes, aqui em Nova Petrópolis, chega da Europa em 1885, em 1902 cria a primeira cooperativa de crédito, que hoje chamamos de Sicredi Pioneira, mas ele não ficou restrito a apenas essa cooperativa. Depois dessa, pelo menos umas 35, ele participou ativamente aqui no estado do Rio Grande do Sul. E só por isso também justifica toda a participação e os vínculos e valores cristãos também dentro do movimento cooperativo. A gente sempre fala que nós temos 7 princípios do cooperativismo que identificam as cooperativas do mundo todo, vale para a Aurora, para a Sicredi Serrana. Eu acabei já conseguindo visitar algumas vezes cooperativas de outros países e é uma herança comum, uma identidade comum, os 7 princípios do cooperativismo. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas são associadas a cooperativas no planeta, né? Não é à toa que em 2012 a ONU constitui o Ano Internacional do Cooperativismo pela primeira vez, reedita pela primeira vez uma reedição em 2025 e agora toma a decisão de que a cada 10 anos vamos celebrar um Ano Internacional do Cooperativismo, dada a sua importância, sua influência também no desenvolvimento do planeta, do mundo e especialmente no mundo tão adverso como nós temos hoje. O cooperativismo vem como uma grande luz, uma grande força e a ONU também fazendo esse reconhecimento. Então, desse movimento de cristão, a gente sempre fala o cooperativismo é inspirado nos valores cristãos também. Esses princípios são decorrências desses valores, da ajuda mútua, da solidariedade, da democracia, da liberdade, e esses elementos tão presentes nas comunidades cristãs também são a base, o fundamento do cooperativismo. Exatamente. E aqui sigo contigo, Marcos, né? Falavas há pouco do padre Amstad, né? E não só teve, a partir dele, outros tantos se envolveram no processo, entenderam que o cooperativismo é uma forma de dignificar o trabalho conjunto, colaborativo, cooperativo. Como a Sicredi Serrana mantém vivo esse olhar humano e comunitário que nasceu da visão do padre Amstad? É isso mesmo, a identidade do cooperativismo constituído como uma empresa, né? Uma cooperativa, Sicredi Serrana, Sicredi Aurora, Cooperativa Aurora, desculpa, Sicredi Pioneira da nossa região, outras cooperativas do país e do mundo, eles estão muito amparados também no entendimento da doutrina social da igreja, ao ponto que as coisas acontecem concomitantes. O início do cooperativismo é 1850, 1890, diante das adversidades também da Revolução Industrial. E se a gente recorda, em 1891, a Rerum Novarum, que justamente traz a edição, a força, o posicionamento da igreja com a relação da doutrina social. E o cooperativismo, uma cooperativa, praticamente ele torna, na prática, constitui uma empresa para colocar em prática essa doutrina que vai colocar o capital a serviço das pessoas, e não as pessoas a serviço do capital, como é a grande força do capitalismo, especialmente nas suas épocas mais vorazes, vamos dizer, da Revolução Industrial. Então, diante daquelas adversidades que o povo vivia à época, eles procuram outros modelos, outras filosofias, houveram várias iniciativas, né, ao ponto de que algumas lograram êxitos, outras não, mas enquanto a Igreja Católica também dava uma orientação para os seus fiéis e para o planeta de como devia ser a postura e o cuidado do ser humano, colocar o ser humano no centro das atenções, da mesma forma, outros movimentos aconteciam para constituir o que foi, por exemplo, o cooperativismo e as cooperativas. E nesses tempos também, agora trazendo, a gente citou, a Rerum Novarum é de Leão XIII, Leão XIV agora recentemente dita também uma encíclica sobre o uso da inteligência artificial e, mais uma vez, resgatando de colocar a pessoa no centro das atenções, embora toda essa revolução tecnológica que nós temos. E aqui, quando eu chego na Sicredi Serrana, esse é o nosso grande desafio. Nós somos uma instituição financeira,
temos um compromisso também de sermos eficientes no mercado, ocupar o nosso espaço e trazer mais pessoas para viver essa experiência e, ao mesmo tempo, trazê-los e cada vez mais falar e catequizar sobre o cooperativismo. E esse é o nosso grande objetivo, o nosso grande desafio. Você perguntava da gente, especialmente, crescer, mas não perder a nossa alma, a nossa essência, que no simplificar de tudo é colocar a pessoa no centro de todas as nossas decisões e da nossa atuação. Quando eu falo pessoa, a pessoa individual, do associado, mas também a pessoa do coletivo, das comunidades onde atuamos. Se me permite uma última reflexão que aprendemos na Itália, a gente sempre falou assim, a cooperativa pertence aos seus associados, e na Itália um grupo que visitou lá fez uma nova reflexão. A cooperativa pertence à comunidade onde ela está instalada, muito mais do que seus associados. Então, gerar prosperidade, gerar bem-estar, gerar qualidade de vida é uma função das cooperativas onde elas estão arraigadas e têm a sua origem. Muito bem. E agora trazendo essa tua reflexão, Marcos, da questão de crescer, sim, mas não perder a essência, aí eu volto à questão histórica da Aurora, porque, de fato, como a Amanda trouxe, ela está vinculada à questão da paróquia Santo Antônio, né, onde aconteceram as primeiras reuniões, a própria fundação. Recordo que em 2021, 2022, a cooperativa Aurora instalou na porta da casa paroquial da Santo Antônio, em Bento, uma placa recordando que ali nasceu a cooperativa. Então, essa placa está lá, né? Tem a casa paroquial, e o único elemento que não faz parte oficialmente do projeto é aquela placa que foi colocada ali para também recordar esse passo histórico, e com a presença de Dom José, que abençoou a placa, né? E também mantém uma boa proximidade com a própria Aurora. E a gente percebeu aqui também na inauguração do Centro de Mídia do Santuário também a parceria com a Sicredi. Então, são esses bons movimentos que são necessários também para a nossa organização enquanto igreja, né? A gente precisa aprender também com as cooperativas de como fazer dar certo, como fazer acontecer, como a gente conseguir se organizar melhor. Como o ambiente da paróquia e o trabalho do Padre Zátera, então, favoreceram a confiança necessária para as famílias dos viticultores, para que eles se unissem, né? Tipo, por que a palavra do Padre deu o start para eles começarem a se organizar e confiarem na palavra dele, né? Sim. Então, Felipe, juntando também com esse símbolo que foi colocado na porta da Igreja Santo Antônio, também esse ano a gente colocou uma pedra simbólica ali na gruta onde aconteceu a primeira reunião das famílias de cooperados naquela festa ali no Borgo. Então também agora temos esse marco dessa pedra simbólica da fundação da cooperativa. E sobre a influência do padre, eu acho que ele foi uma figura fundamental e ele teve um papel muito importante na nossa fundação. E naquela época, e eu acho que até hoje, quando uma liderança religiosa ela apoia uma iniciativa, isso transmite muito mais segurança às pessoas. E além disso, acho que uma das heranças que os imigrantes italianos eles trouxeram consigo foi a fé. E além da fé, a vida comunitária e o hábito de resolver os problemas juntos. Assim também como o Marcos comentou antes, quando se tem um problema em comunidade, geralmente se juntam para que seja resolvido junto. E a igreja, ela sempre foi um lugar de encontro das famílias. Não apenas para oração, mas também para essa construção das comunidades. E a Aurora, ela nasceu justamente dessa união das famílias que acreditavam que cooperar era a melhor forma de se prosperar naquela época. Tanto que hoje estamos até aqui ainda, 95 anos depois. Muito bem. Eu estava agora recordando, né? Nós fizemos o documentário dos 90 anos da Diocese de Caxias do Sul, lá no ano de 2024. E quando a gente foi também escutando professores da Universidade de Caxias do Sul, professora Vânia Herédia,
também o Anthony, do Instituto de Memória Histórica da UX, se falou muito sobre que quando os imigrantes chegaram, e acho que a Amanda pontua muito bem, quando os imigrantes chegaram, eles se aglutinam em comunidade, porque não tinha o que fazer, tinha que se organizar, tinha que se reunir, tinha que abrir as picadas, tinha que construir as primeiras... Tinha que se ajudar para construir as casas, tinha que se ajudar para que tudo pudesse acontecer, e eles conseguiram fazer algo que na Itália não era, né, não era comum. E na própria Alemanha, quando vieram os alemães, que eram as paróquias terem as capelas, né? Lá uma paróquia, ela é uma única igreja. E aí depois aqui, o que os nossos imigrantes foram fazendo? Foram constituindo as capelas para sua melhor organização, né? Então, eu acho que aqui está uma gênese muito forte dos imigrantes, né? Eles se desafiaram a fazer algo que não era também comum para eles lá, né? Foi algo novo para que eles também pudessem se organizar ao redor da igreja. Tudo se dava ao redor da igreja, né? E esta figura do padre, a figura religiosa, muito importante justamente para dar esta segurança, né? Para dar essa segurança. Não é por aí, Marcos? Isso mesmo, a gente vê essa identidade, a gente fala às vezes de alguns expoentes, como é o padre Theodor Amstad, como o padre Antônio Zatra, mas óbvio que é aquele espírito associativo comunitário que está impulsionando esse movimento, ao ponto que Roberto Rodrigues, talvez a gente conheça, tem sido ministro da Agricultura no passado aqui no país, mas ele foi um grande líder do cooperativismo, presidente da OCB e presidente da ACI, Aliança Cooperativista Internacional. Ele mesmo conta nos seus relatos que visitou cooperativas em mais de 80 países distintos. E numa palestra que ele trouxe na Sicredi Serrana em 2012, Ano Internacional do Cooperativismo, ele dizia que tem 4 fatores de sucesso para uma cooperativa. Primeiro é ser uma necessidade. Segundo, ter viabilidade econômica. Terceiro, espírito associativo. E quarto, lideranças. No espírito associativo, entende-se senso comunitário, senso de comunidade, e isso está latente, é um princípio muito forte da igreja cristã como um todo. A gente citou alguns dos padres, mas se me permite um breve passeio, alguns contatos que eu tive, né, em Mondragón, na Espanha, talvez é o maior modelo de movimento cooperativo que a gente tem no mundo. São 250 cooperativas, grandes empresas que atuam na Europa e que a base societária deles são cooperativas. Os trabalhadores não são empregados, eles são os sócios e decidem aquela grande empresa que eles conduzem. Lá quem começou o movimento foi um padre, José Maria Arismendi Areta, em 1939. E ele tem, assim, falas incríveis, porque ele é muito influenciado também pela doutrina social da igreja, que estava muito forte à época. E ele fala, uma das suas frases é assim, que é possível, sim, a gente conseguir eficiência empresarial alinhado também com justiça social e princípios cristãos. Padre José Arismendi Areta é uma inspiração e também pode ser pesquisado porque ele faz uma conexão muito grande entre a vida religiosa cristã católica com também a vivência de uma cooperativa. Mas não apenas dele, cito no Canadá, conheci o sistema de Jardin, um sistema de crédito muito parecido com o sistema Sicredi aqui no Brasil. Lá quem o cria é um casal, mas esse casal também, dentro dos relatos, disseram que foi fundamental a organização das paróquias católicas para poder esse sistema se desenvolver, e ele vem vindo desde 1900, então é um grande sistema do Canadá. Mais recentemente, nesse mês de junho, eu tive 2 oportunidades maravilhosas. A primeira de encontrar os familiares do padre Theodor Amstad na Suíça, junto com outros presidentes nossos do Sicredi. Então, entender lá na origem, na cidade onde ele nasceu e conviveu também, como foi o contato dele com o cooperativismo para trazer essa ideia aqui para o país. E fomos visitar cooperativas de crédito na Itália também, e mais uma vez eles afirmaram que a organização das igrejas e das paróquias foi fundamental para o desenvolvimento das cooperativas na Itália. E se a gente procurar mundo afora, com certeza vai encontrar sempre muito vínculo da organização da igreja também com o fomento das cooperativas que hoje estão lá, justamente diante de uma necessidade,
como falava o padre Theodor Amstad, né? Eu vejo que da parte religiosa, de fé, o nosso povo está bem, eles são pessoas de fé, de devoção, mas economicamente, socialmente, eles estão precisando de muita ajuda, e ele procurava, então, caminhos alternativos, que não apenas a pregação da fé, para organizar aquele povo. Não só constituiu a Sicredi pioneira, uma cooperativa de crédito, mas também ele fez muitos outros movimentos de organização dos agricultores da época, né? Então, esse é o legado do padre Theodor Amstad, também vinculando a doutrina social da igreja, as questões de fé e valores cristãos, com o movimento do cooperativismo também. Muito bem, muito bem. Agora a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé dessa semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Ter um seguro é tudo, é proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã.
Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fone 2628-2200. WhatsApp 549-9146-9446. Siga nossas redes sociais e acompanhe dicas e informações. Acesse aí o Facebook e o Instagram da Borfar Seguros e confira. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Um cardápio de dar água na boca, preparado diariamente para te surpreender e proporcionar um almoço diferenciado em Farroupilha. Dezenas de pratos quentes, saladas, grelhados e sobremesas. E além de tudo isso, você encontra um ambiente aconchegante e propício para a hora do seu almoço. Venha conhecer e provar as delícias do restaurante Vicentinos, junto ao Clube do Comércio, na Praça da Bandeira. Restaurante Vicentinos, uma delícia de cardápio para o seu almoço, bem no coração de Farroupilha, de segunda a sábado, esperando por você. Seja bem-vindo à Rosler Diagnósticos por Imagem. É um prazer atendê-lo. Aqui é uma das salas de ultrassom dedicada à saúde da mulher. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, TV Serra e também a Rádio Amar e Servir da província dos Jesuítas do Brasil. Estamos falando de cooperativismo, da força comunitária, que também, levando os valores cristãos e da doutrina social da Igreja, também colaboram com a construção de uma sociedade mais justa. Nós estamos tratando o tema União que faz a força, a Igreja, o olhar comunitário e o cooperativismo. E temos como convidados aqui o Marcos André Balbinotti, que é presidente do Conselho de Administração da Sicredi Serrana, e a Amanda Lerim, que é segunda vice-presidente da Cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves.
para os dois, começando agora nesse segundo bloco, se antes começamos pela Amanda, vamos começar pelo Marcos agora. Na época da fundação destas grandes cooperativas, né, o padre e a igreja eram também o centro da vida social e espiritual. Vocês acham que o cooperativismo teria tido a mesma força na Serra Gaúcha se não tivesse o aval e o incentivo da igreja? A gente já falou um pouco sobre isso, mas também para a gente reafirmar, né? Com certeza, o espírito comunitário e o próprio modelo de organização das comunidades e igreja foi fundamental para o desenvolvimento do cooperativismo. Amanda já comentou como eles aproveitavam também o momento do encontro da vida cristã, da vida de igreja, também para fazer outros combinados. Então, embora tenha uma marca, uma data oficial de constituição ou de primeiras reuniões que aconteceram, essas conversas já ventilavam depois da missa, no momento do encontro, da festa de comunidade, o que fazer para organizar melhor e dar uma melhor qualidade de vida para o povo. Então, a gente tem os nossos registros, nossos marcos históricos, mas a gente sabe que para chegar nesse momento, muito de conversas e de encontros e desencontros, porque certamente quando são lançadas ideias assim, tem uns que aprovam, tem uns que não aprovam, é assim como a gente toma as decisões e vive a vida de hoje. Isso aconteceu à época também, tem aqueles que aderem, tem os que preferem ficar distante, tem os que se tornam grandes lideranças, incentivadores, tem aqueles que procuram até retratar um pouquinho, né, detratar melhor, e é isso. Então, à época, entenderam que pelas dificuldades constituídas, era um caminho muito viável constituir a sua própria empresa, seja uma cooperativa de crédito, uma cooperativa agropecuária, enfim, a escolha que fizessem para gerar melhores condições. Então, certamente a organização da igreja contribuiu bastante para essa organização do movimento cooperativo. Basta a gente fazer o contrário, o raciocínio contrário. Se não tivesse esse espírito comunitário e essa vivência de comunidade, onde eles encontrariam esses fóruns, né? A época tão distantes, que não tinha redes sociais, não tinha outras formas de se comunicar. Então, era no encontro paroquial da semana que eles faziam essas conversas também. Exatamente, assim como o Marcos colocou, eu acho que sem a Igreja Católica, hoje a gente não viveria o cooperativismo que vivemos, né? E a igreja, ela era o centro da vida comunitária da época, né? Então, por isso, ela que transmitia os valores de solidariedade e união coletiva. E sem ela, acho que levaria muito mais tempo para a gente chegar a essa união para a resolução de grandes problemas comunitários. Porque fora ela, eu acho que levaria muito tempo para as pessoas terem esses encontros coletivos. Muito bem. Eu acho que aqui também entra algo que é muito interessante das cooperativas, que é a questão da responsabilidade social, né? Não há só o interesse pelo econômico tão somente, mas há o interesse pela comunidade. Sempre há o interesse do olhar coletivo, né? Aqui eu trago justamente, me tocou muito o gesto, por exemplo, que a Sicredi fez aqui no Santuário de Caravaggio com o Centro de Mídia, né? Apoiando essa iniciativa, porque o que a gente via, né? Dias de tempo difícil como hoje, na Romaria ou em outros momentos, o que nós profissionais de imprensa tínhamos? Guarda-chuva, ou tínhamos que improvisar barracas, né? E hoje temos um espaço que, no dia da inauguração, alguns colegas da imprensa me diziam: tem estádio de futebol que não tem o que, né, esse conforto que tem aqui no santuário agora, né? Ao mesmo tempo, né, pega a questão da Aurora, né? Toda a situação que aconteceu ali com as denúncias do Ministério do Trabalho, trabalho escravo e tudo mais, a Aurora conseguiu do cacho de uva fazer um bom suco, ajudando também os seus cooperados justamente a olhar de uma forma diferente para todas essas relações de trabalho, né? Ajudando, né, fazendo toda a formação
para em nenhum momento dizer, olha, nós não erramos. Não, se erramos, vamos corrigir, vamos ajustar o processo, né? Mas eu acho que aqui tem uma questão de responsabilidade social. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Sim, responsabilidade social e cuidado do ser humano, da pessoa, está no centro de todas as cooperativas. É para isso que elas são constituídas, ao ponto que nós falamos e distinguimos nas leis que são possíveis formar empresas, né? As empresas de capital, que são as empresas que a gente conhece, os nossos comércios, enfim, ou as grandes SAs, e as empresas de pessoas. As cooperativas são empresas de pessoas, justamente porque todo o nosso movimento de decisão democrática em assembleia, ele não é respaldado sobre a cota capital, o valor investido, a movimentação financeira que o associado faz, mas cada pessoa um voto, é um princípio básico do cooperativismo, independente do tempo de associação, do volume de recursos que ele movimenta. Então, só por isso já diz muito sobre nós. Quando a gente fala também dos 7 princípios comuns que nos identificam, a gente tem especialmente 2 deles que são muito fortes, muito latentes, né? Todos são importantes, mas o 5º princípio da educação, formação e informação. Então, constantemente estamos trabalhando com os nossos públicos e as nossas comunidades. Esses temas, a educação como um todo, porque ela transforma a realidade de um lugar, mas também levarmos cada vez mais informação e conhecimento sobre o cooperativismo. A gente sempre fala assim que o cooperativismo tem um grande concorrente, que é o desconhecimento, porque à medida que as pessoas entendem mais a força desse movimento e o quanto a cooperativa Aurora, a Sicredi Serrana, ser associado de uma dessas cooperativas ou consumir dos produtos dessas cooperativas está incentivando a agricultura familiar, as pequenas propriedades do interior, enfim. Então, a educação, formação e informação é sempre algo muito potente e necessário nas cooperativas como um todo. E o 7º princípio do interesse pela comunidade, o compromisso com a comunidade. Naquilo que acontece, aqui eu falo pela Sicredi Serrana, nós conhecemos os nossos lugares, nós somos daqui, os nossos associados vivem esse território, não são pessoas de outros lugares do planeta, e é com essas pessoas, as comunidades, que nós temos responsabilidade. Então, a gente faz grandes escolhas de quais são os temas, os pilares que a gente quer atuar, como é o turismo, como é o agronegócio e a agricultura familiar, é a educação, a segurança também, e as micro, pequenas e médias empresas. Tudo que acontece desse movimento e também todos os eventos locais, você vê a marca do Sicredi presente em praticamente todos os eventos que acontecem. É porque nós conhecemos esses lugares, temos esse contato com as lideranças e somos apoiadores também, porque um movimento, uma festa que acontece, um grande evento, também é um jeito de a gente fortalecer não só a marca, mas fortalecer a nossa essência e a nossa alma na comunidade. É para isso que existimos, especialmente para cuidar do espaço local, do nosso território. E acho que complementando o que o Marcos colocou, a gente hoje, depois de tudo que aconteceu, assim como o Felipe comentou, a gente reforçou ainda mais esses princípios da educação, informação e formação, que é um dos princípios do cooperativismo, e também o interesse, né, pela comunidade, e assim trazendo para os nossos cooperados e para a nossa sociedade ali ao redor a nossa força dentro do compromisso ESG também, que acho que agora é uma das bases que mais nos fortalece, trazendo para nós princípios de governança, de sustentabilidade, de valor das pessoas, e agora também, cumprindo com esses deveres do ESG, a gente está ao lado também das ODS, né? O que a ONU prevalece para os próximos anos, para que a própria humanidade tenha uma sustentabilidade, uma forma comunitária de se viver mesmo. Muito bem. Era isso que eu queria ouvir quando eu perguntei sobre responsabilidade social, porque a gente muitas vezes olha entre empresas do mercado do capitalismo, é o lucro a todo custo, né? A gente vê isso agora também nas questões da legislação, da mudança da jornada 6x1, enfim, mas há um outro olhar nas cooperativas. Há o olhar justamente para a pessoa,
né? Então, era justamente por aí que eu queria entrar nessa questão da responsabilidade social. Amanda, o cooperativismo vitivinícola valoriza o trabalho familiar e a partilha justa dos frutos da terra, que é um sinal bíblico também, né? Como a Aurora equilibra a necessidade de ser uma potência comercial com o valor cristão de cuidar do sustento de centenas de famílias de pequenos agricultores? Porque os cooperados da Aurora não são aqueles grandes produtores, são aqueles pequenos produtores que vivem disso, né? Vivem da uva. Sim, esse é um grande desafio, mas também para nós é uma vantagem por sermos cooperativa, né? E a Aurora, ela é hoje a maior vinícola do Brasil, mas por trás dela ainda continuam as pequenas famílias, os pequenos produtores. E também por trás de cada garrafa, a gente tem as histórias, as propriedades rurais e que dependem dessa atividade. E ser competitiva no mercado, ele não é um objetivo egoísta. Ele é um meio também de gerar renda, estabilidade e qualidade de vida para as pessoas que estão ao nosso redor. E quando a cooperativa ela investe em tecnologia, em qualidade, em inovação e em novos mercados, ela está buscando garantir que essas futuras gerações elas possam continuar vivendo da agricultura. E isso ele está muito alinhado aos valores cristãos e de dignidade do trabalho, da valorização da família e dos cuidados com a comunidade. E falando sobre isso também é um dos princípios do cooperativismo, como a gente tinha comentado, que é o interesse pela comunidade. Quando a cooperativa ela cresce, toda a comunidade ao seu redor cresce junto. Muito bem. Marcos, a doutrina social da igreja, nós falamos já em alguns momentos agora do programa, pontuamos a doutrina social da igreja. Ela nos fala sobre o princípio da subsidiariedade, né? A busca pelo bem comum. De que forma o cooperativismo de crédito do Sicredi reflete diretamente esses conceitos teológicos e sociais? Pela nossa atuação e presença na comunidade, eu acredito, pelo fato de existirmos. Aqui buscando a herança também na pergunta anterior, a Sicredi Serrana também nasce da agricultura familiar, iniciativa de 25 agricultores familiares que criam a Sicredi Serrana primeiramente como uma cooperativa de crédito rural e que depois, com o passar do tempo, o crescimento, mudança de legislação, hoje podemos levar esse movimento também para todos os públicos, empresas, pessoas físicas urbanas, mas hoje, atualmente, a Sicredi Serrana, praticamente 95% de todo o crédito rural que ela emprega e atua, dos seus associados, são agricultores familiares. Então, é uma característica da nossa região e, por consequência, também da própria Sicredi Serrana. A gente, no crédito rural, também respeitando a essência, a origem nossa, nós temos uma atuação muito forte com todas as lideranças desses setores. Atuamos com praticamente 67% de todo o crédito rural liberado aqui na região. E se a gente pegar a cadeia da uva e do vinho, mais de 80% é feito na Sicredi Serrana. Ou seja, a gente cresce, há uma necessidade de crescimento constante, dada também a complexidade que é o mercado financeiro, esse cenário onde o Sicredi atua, precisando investir cada vez mais em tecnologia, cuidar dos temas de sustentabilidade e também um cenário adverso econômico, por exemplo, como a gente vive hoje. Mas nunca perdemos do olhar o cuidado com o nosso DNA, com a nossa origem e também a nossa visão de futuro, o nosso propósito lá adiante. O propósito do Sicredi é construir juntos uma sociedade mais próspera. E essa prosperidade a gente entende que acontece em cada uma das interações. Por mais que a gente faça movimentos de apoios, como você citou aqui, o Centro de Mídia de Caravaggio, enfim, nos diversos lugares, mas a principal razão e essência do nosso trabalho é o dia a dia atendendo o nosso associado que faz contato, seja na agência ou através dos nossos canais digitais de hoje. Acho que é algo que exemplifica muito disso. Aqui no Rio Grande do Sul, o Sicredi está em 97% dos municípios gaúchos. Mas falo pela Sicredi Serrana. Nós atuamos aqui na Serra Gaúcha, no Vale do Caí, em 23 municípios e temos 41 agências.
A gente não faz escolha se é um município grande ou pequeno, como o banco, literalmente. Ele escolhe onde os mercados são mais favoráveis para gerar o lucro que eles buscam e está tudo certo, é da lógica do entendimento deles. Nós, Sicredi Serrana, estamos em quase 10 municípios, somos a única instituição que tem agência. Municípios com menos de 1.500 habitantes, temos 3 deles com menos de 1.500. A nossa agência está lá para gerar inclusão financeira, acessibilidade aos produtos e serviços financeiros e especialmente para marcar nessa comunidade, estamos aqui juntos com vocês. Naquilo que vocês acreditam, estão cuidando no entorno, o Sicredi fisicamente está presente. Estamos no digital e no physital também, mas fisicamente é também talvez um significado do nosso compromisso de estarmos. Eu sempre vamos fazer o exercício contrário, né? A cooperativa está ali posta, todo mundo conhece como o Sicredi atua nas comunidades e como está presente, e se retirássemos de uma hora para outra e não tivéssemos essa presença, aonde que ficaria acesso à agência bancária da nossa população, e especialmente falando do público agro, quanto tempo levaria para recompor toda essa movimentação financeira em bancos e em outras instituições. Então, essa presença às vezes passa até silenciosa, discreta, mas ela continua cumprindo a nossa origem de que onde tem uma necessidade, as necessidades atuais são diferentes do que lá no passado, né? Talvez menos evidentes, mas a nossa presença também vai se tornando parte da comunidade local também. Muito bem, que bela reflexão estamos fazendo. Assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho. Gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. TV Serra, unida com você na fé e na oração. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar.
olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Um coração que nunca deixou de pulsar. Desde 1934, ele bate no centro de Farroupilha para conectar vidas. Vidas confiadas a nós e tratadas com todo cuidado, carinho e atenção. O Hospital São Carlos se consolida hoje como uma das principais instituições de saúde da Serra Gaúcha. Oferece atendimento especializado com o que há de mais moderno em tecnologia. Mas, para nós, o que mais importa é que você se sinta bem enquanto estiver conosco. Tudo faz parte de uma grande engrenagem, que começa com um acolhedor sorriso na recepção e segue com uma hotelaria eficiente. Na outra ponta, a segurança dos nossos pacientes. A qualificação da equipe é constante, com cursos e palestras. Formações fundamentais para operar nosso moderno parque tecnológico. Equipamentos utilizados nos mais diversos procedimentos, especialmente em traumato-ortopedia, para o qual somos referência para 34 municípios gaúchos. Com o objetivo de prestar atendimento de excelência, criamos o Centro de AVC e investimos na modernização da unidade de tratamento intensivo, reconhecida por 3 anos consecutivos com o selo de UTI eficiente. E para proporcionar uma assistência global, o nosso Centro de Especialidades oferece atendimento em mais de 20 áreas médicas para planos de saúde, SUS e particulares. Somos também uma instituição que trabalha para ser econômica e financeiramente viável. As ações vão desde a captação da água da chuva, passando pela instalação de placas solares, até chegar aos investimentos necessários para aumentar a eficiência dos processos. Hoje, o São Carlos atende diversos convênios, buscando contemplar toda a comunidade com um serviço de saúde humanizado, onde o paciente é o nosso maior bem. Um coração que segue pulsando a cada nova vida que nasce na nossa instituição. Hospital São Carlos. Vida que pulsa. Mercado e Assados Bianchi, sempre a melhor opção para suas compras diárias. Açougue, padaria, verduras, frutas e tudo o que você precisa para a sua casa. Aos finais de semana, faça sua encomenda de frango assado com a opção de massa e maionese. Temos ainda carnes assadas como costela e matambre. O melhor frango assado da cidade você encontra no Mercado e Assados Bianchi, Rua Independência 291, bairro São Luís, fone 3261-3506. É de dar água na boca de tão delicioso que é. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, pelas redes sociais e também pela TV Serra, canal 526 da NET, e pela Rádio Amar e Servir, da província dos Jesuítas do Brasil. Nosso tema de hoje, União que faz a força, a Igreja, o olhar comunitário e o cooperativismo. Estamos falando exatamente sobre a importância da Igreja Católica para a organização cooperativa na Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul, e não só, né? Isso também se espalhou pelo Brasil inteiro.
Nossos convidados, Marcos André Balbinotti, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Serrana, com sede em Carlos Barbosa, e Amanda Lerim, a segunda vice-presidente da Vinícola Aurora de Bento Gonçalves. Já estamos então nos encaminhando nesse terceiro bloco, já para a conclusão do programa, e eu começo, eu pergunto novamente para ambos, e começando pelo Marcos, o Papa Francisco, ele foi um grande defensor daquilo que se chamou economia de Francisco, e no Brasil ganhou economia de Francisco e Clara, que propõe uma economia que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza. O cooperativismo é uma resposta prática a esse pedido de Francisco? Por quê? Ele precisa ser uma resposta prática a esse pedido do Papa Francisco. A gente sabe que o cooperativismo, em essência, em doutrina, ele é perfeito em toda a sua concepção. Ele coloca o capital a serviço das pessoas. Porém, cada cooperativa tem o seu espírito associativo, tem as suas lideranças, tem a sua obrigação de constantemente revisitar a sua essência, o cuidado com a sua alma e o seu DNA. Vez por outra, na história, ou em algum momento, algum pode se afastar, porque também o atrativo, a parte comercial, a exigência também do desempenho econômico e da eficiência econômica e financeira, às vezes acaba tomando o primeiro tom. Mas isso tem que ser sempre cuidado pelas lideranças, pelos conselhos, pelos diretores, por quem está dentro daquela cooperativa, de que a gente transcende apenas o fator econômico. A gente é um movimento da sociedade e a gente, então, tem que constantemente olhar para essas palavras de Francisco ou também tantas outras referências que nós temos e cada vez mais buscar e entregar nossa essência para as comunidades. Vez por outra, algumas pessoas fazem uma leitura equivocada da cooperativa, que ela tem quase que fazer uma assistência social, entregar tudo, e não é isso. É fazer a gestão eficiente de uma cooperativa, seja a Cooperativa Aurora, a Sicredi Serrana, justamente para a gente poder gerar recursos, gerar condições para que nas horas de necessidade, de adversidades, a gente tenha a capacidade também de fazer as melhores entregas e estar juntos nos grandes enfrentamentos. A gente falava no início que a cooperativa ela nasce de uma necessidade, mas a gente nota também que nos momentos de crise que tem uma resposta mais imediata também para superar esses momentos. Basta ver na Sicredi Serrana, um dos anos que mais crescemos foi em 2020, ano da pandemia, e no primeiro semestre de 2024, nós crescemos num semestre o que tínhamos levado 30 anos para crescer. 1 bilhão e 800 milhões de reais foi o crescimento. Em tempos de adversidade, primeiro a pandemia, depois os eventos climáticos. Por que a gente faz isso? Porque, como a gente fala, nós fazemos negócios que entendemos com pessoas que conhecemos. Então, a gente conhece a nossa comunidade, as lideranças, as entidades, e quando acontecem adversidades ou mesmo na oportunidade, a gente consegue rapidamente encontrar o caminho dessas pessoas, o contato, o telefone, nos colocamos à disposição também para estarmos juntos. Quando, para uma instituição financeira, qualquer adversidade, o primeiro movimento é fechar as portas, deixar de emprestar dinheiro, crédito, porque você vai proteger a instituição financeira, o banco, no caso, nós fazemos justamente o contrário. É nessa hora que os nossos associados precisam manter os empregos funcionando, manter as suas empresas em dia também para poder gerar condições lá dentro de casa. E é nessas horas também que a gente é testado e colocado à prova e a gente responde como cooperativa. Obviamente que em tempos de oportunidade a gente procura crescer bastante, por mais que às vezes as pessoas olhem e veem o Sicredi e somos uma grande empresa. O Sicredi hoje é a maior empresa do sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas é uma empresa de caráter coletivo, associativo. Somos dos nossos 10 milhões de associados. E a gente sempre fala assim, o agronegócio é algo fundamental para o país em termos de crescimento, desenvolvimento do PIB,
mas a gente sabe que praticamente 70% do alimento vem da agricultura familiar. Quando a gente olha para o mundo das grandes empresas, das grandes indústrias, elas são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país, mas 65%, 70% de toda a geração de emprego e de movimentação da economia local acontece nas micro e pequenas empresas. E quando a gente olha para o Sicredi, para o cooperativismo de crédito, diante do cenário dos grandes bancos, a gente pode colocar essa relação, que o Sicredi, as cooperativas de crédito estão para os bancos, assim como a agricultura familiar está para o agronegócio e as micros e pequenas empresas estão para o grande movimento das empresas do país. Ou seja, somos uma grande empresa, mas diante do cenário que estamos aí, temos muito a conquistar, a crescer, a buscar nosso espaço, especialmente para dar sustentação aos nossos associados e às comunidades onde estamos inseridos. O Sicredi, vou concluindo, tem muito uma fala que diz muito sobre nós. Temos uma presença nacional, através de 99 cooperativas, cada uma na sua área de atuação, mas com uma atuação bem local. Cada uma das cooperativas entende o DNA da sua localidade e procura fazer a diferença, sendo fiéis e honrando seus princípios cooperativistas. Muito bem, muito bem. Pegando o gancho do Marcos, que falou sobre essa união das cooperativas quando estamos em crise mesmo, acho que a Vinícola Aurora ela passou muito por isso na crise de 95, onde os cooperados se uniram para fazer com que a cooperativa continuasse e se fortalecesse. Naquela época, certamente não se tinha certeza de que daria certo, e mesmo assim eles investiram o seu capital e deram continuidade e, graças a Deus, tivemos êxito e conseguimos dar a volta por cima. E também diante de 2024, das enchentes, né, onde nossos agricultores tiveram muitos prejuízos nas suas propriedades, nas suas terras, de onde eles tiram o seu sustento. E então a vinícola esteve muito presente em cada uma dessas famílias para dar apoio, para dar incentivo, para ajudar também na parte agrícola com nossa equipe, para que todos pudessem voltar a ter seu sustento daquelas terras que foram arrasadas. E acho que, trazendo para o contexto da fala do Papa, ele nos convida a colocar as pessoas no centro das decisões econômicas. E isso está muito próximo à essência do cooperativismo, onde o objetivo não é gerar riqueza para poucos, é gerar mais oportunidades para muitos e fortalecer as nossas comunidades para que o desenvolvimento local seja mais próspero. Marcos, a Serra Gaúcha, tu falava, agora a Amanda trouxe também, né? Em 2024 a gente passou por situações bem complicadas, né? E não só em 2024, mas você pega anos de geada fora de época, anos de estiagem, né? Como a fé do nosso povo e o espírito cooperativo se somam para garantir a resiliência das famílias nesses momentos difíceis? Eu acredito que os eventos climáticos aí de 2024, já tínhamos tido também os de 2023, né? Recordando deles. Eles são um exemplo muito claro do que é a essência e o espírito que move as cooperativas. Quando a gente fala da necessidade, nessa hora não tem tempo para vir outras entidades, outros apoiadores ou ajuda de longe em tão rápido tempo. Ou a própria comunidade civil se organiza através da cooperação, da solidariedade, da caridade, seja na doação, seja lá na ajuda, no resgate das pessoas. Isso é histórico, é desde a origem do ser humano, né? Esse movimento solidário e cooperativo para nos apoiarmos. Então, nisso que a gente assistiu em 2024, é basicamente a essência, o nascedouro de todo o movimento cooperativo. Essa é a necessidade que a gente fala. Óbvio que em alguns momentos surgiram cooperativas, como foi na década de 30, a gente sabia da dificuldade econômica que passava o país e o mundo, então surgiram cooperativas como a Aurora, Cooperativa Garibaldi e as demais, mas também nesses momentos, assim, esse movimento de ajuda está muito na essência do que é o cooperativismo ainda hoje. Então, não é que surgem cooperativas, mas as cooperativas estão aí organizadas também para fazer a diferença na sociedade onde elas estão instaladas.
Muito bem. Já nos encaminhando para a conclusão do nosso programa, Amanda, como uma jovem liderança, mulher e segunda vice-presidente, você enfrenta também o desafio de olhar para o futuro, ao mesmo tempo que a cooperativa tem esse olhar também para a sucessão rural. Quem que vai ficar na colônia ainda para manter as parreiras, para manter todo o processo, né? Como fazer que as novas gerações de associados da Aurora compreendam e valorizem a raiz histórica e espiritual da cooperativa num mundo tão tecnológico e veloz? Bom, então eu acredito que a gente precisa mostrar que o cooperativismo ele vai além de um modelo de negócio. E ele está baseado em valores. E a história da Aurora, ela não está só no passado. Ela ainda está sendo escrita todos os dias por aqueles que vivem e acreditam no cooperativismo. E eu sou fruto dessa história também. Eu nasci no meio da viticultura, eu cresci acompanhando o trabalho da minha família no campo e hoje eu tenho a honra de estar representando uma posição de liderança dentro da cooperativa. E isso mostra que aquilo que foi construído há 95 anos atrás, eles continuam transformando as nossas vidas até hoje. E eu sei que os jovens, eles se conectam a exemplos. E quando eles veem que a cooperativa ela gera oportunidades, investe em inovação, valoriza a sucessão familiar, cria espaço para os jovens participarem, eles também entendem que o cooperativismo constrói um futuro melhor. E, afinal, a Aurora, ela só chegou até aqui porque cada uma das gerações recebeu um legado e teve a responsabilidade de entregá-lo ainda mais forte para a geração futura. E os valores que deram origem à Aurora, eles estão intimamente ligados à espiritualidade. E talvez seja a maior lição que herdamos tanto da fé quanto do cooperativismo. Ninguém constrói nada sólido sozinho. E o futuro, ele se constrói em comunidade. Muito bem. Que bela reflexão que fizemos nesses 3 blocos de programa. Um momento importante também, justamente quando a gente quis trazer essa pauta para falar sobre aquilo que fez a nossa região crescer, que continua fazendo e sustentando também muito da nossa Serra Gaúcha, e não só, né, pelo estado e pelo Brasil afora. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Amanda, por estarem aqui com a gente. Nós nos despedimos, agradecemos a você que nos acompanha semanalmente, nos acompanhou hoje no Razões da Fé, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Até a próxima semana. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.